Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo aí com vocês, queridos. Você está passando momentos difíceis, né? Que você é rejeitado na sua escola, você é rejeitado no curso, na igreja. Como foi José? Eu falo muito de José, porque a gente tem que falar, às vezes a gente abre uma coisa, mas na mente vem outra. Né? Às vezes você é rejeitado em alguns lugares por causa da diferença, porque você é diferente. Às vezes você não tem dinheiro, você não tem nada para tanto. Mas por que você está passando por isso? Porque você é diferente. Você pode estar falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho curso. Você pode estar falando, eu não tenho anel no dedo. Eu não tenho nada. Por que disso tudo? Porque você tem o brilho do Espírito Santo. Você tem uma coisa chamada diferença. José, ele era odiado pela família porque ele era diferente. Ele tinha uma diferença. Ele era diferente. José jamais ia fazer o que os irmãos fizeram com ele. José jamais jogaria ninguém dentro de um poço. José jamais venderia os seus irmãos como escravo. José jamais faria tanto mal como fizeram com ele. Então existe em você uma diferença. Eu não sei quem foi que te jogou dentro de um buraco. Eu não sei quem te vendeu. Eu não sei. Mas você jamais faria isso com ninguém. Esses absurdos que fazem contra você, você jamais faria com ninguém. Por motivo nenhum. Deus sabe que você não é perfeito. Na terra não existe ninguém perfeito. Na terra não existe, Senhor, ninguém perfeito. Bom, só um. É meu Pai que está no céu. Ele é bom. Na terra não existe ninguém perfeito, mas José jamais jogaria ninguém em poço. Eu não sei o que é fundo aí, o poço que te jogaram. Se é poço de problema, se é poço de decepção. Eu não sei qual é o poço que te jogaram. E você jamais faria isso com ninguém. E Deus sabe, você não é melhor, você não é pior. Você é diferente. Essa diferença que incomoda. É este brilho que incomoda. É essa luz que te acompanha. É essa diferença que te incomoda, que incomoda as pessoas. Mas Deus vai fazer muitos te pedir perdão. Vai ter que pedir perdão ao meu filho. O Senhor está falando, vai ter que pedir perdão ao meu filho. Vai ter que pedir perdão à minha filha. Vai ter que pedir perdão. Não porque quer. Não porque quer. Mas porque Deus vai mandar. Às vezes as pessoas acham que te excluindo de uma escola vai se ver livre de você. Te jogando num poço vai se ver livre de você. As pessoas acham que fazendo tudo mal contra você
vai se ver livre de você. É o que eles pensam, é o que eles acham. E realmente você pode até se afastar de alguns lugares, porque você é diferente. Você é diferente. Você jamais vai lutar contra a carne, você jamais vai lutar contra o sangue. Você jamais vai passar por cima dos princípios bíblicos. Jamais. José fazia a diferença. Por isso que ele era odiado. Ele era odiado não porque ele era perfeito, mas porque ele era limitado pelo Espírito Santo e ele jamais faria nada absurdo. Tá entendendo? Então Deus, às vezes, ele vai te arrancar de lugares, às vezes ele vai te esconder no esconderijo dele. Por quê? Porque você não pode deixar de ser diferente. Você não pode deixar de ser diferente. Você não pode deixar de ser diferente. Você não pode perder o brilho do Espírito Santo. Você não pode perder a salvação da sua alma por coisas que vão passar. Coisas passageiras. Você não pode perder o eterno por causa de coisas passageiras. Deus não vai deixar. Então ele vai te guardar no esconderijo dele. Se tiver briga aqui, foge para ali. Se tiver briga aqui, foge para ali. Se tiver pancadaria ali, foge, se esconde lá. Deus escondeu José. Tudo aquilo foi Deus, que se ele ficasse no meio da família, ele ia perder a promessa. Ele ia perder a promessa se ele continuasse no meio da família. Qual é a promessa que Deus te fez? Qual é a promessa que o Senhor Jesus nos fez? A promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa de um dia morar no céu. Essa foi a promessa que Deus te fez. E isso Deus não vai deixar você perder nunca. Que você perca emprego, curso, amigos, colegas. Porque existe amigos e existe conhecidos. Existe amigos e existe colegas. Então você pode perder tudo, mas nunca perca a presença de Deus, o brilho do Espírito Santo. Nunca. Gente, eu não sei se eu continuo, que os vizinhos estão chamando, tá batendo no portão, chamando, aqui do lado. Tá saindo no vídeo. Por que você às vezes não faz vídeo? Eu sei de todas as coisas, eu quero do barulho. Eu tenho que providenciar uma música para colocar no fundo, né? Barulho. Então, queridos, você é odiado em alguns lugares porque você faz a diferença, você é diferente. Só que a diferença, ela faz falta. A comida quando é a mesmice de todo dia. Oi. Oi. Não. Espera aí que eu já volto. Pronto, meu pai chegou aqui, né? Eu tive que dar uma pausa, né, gente? Então, meus queridos, Deus te faz diferente. Deus te faz diferente. De tudo. E toda comida que é igual, um dia enjoa. Toda comida é igual, um dia você vai sentir falta da diferente. Deus criou um mover onde José estava. Deus fez o tempo da vaca magra. Deus fez chegar o tempo da vaca magra. Deus fez chegar o tempo da fome naquele lugar. Você tem fome de justiça. Você tem fome de paz. Você tem fome de algo diferente.
Então, quem te jogou fora, quem te cuspiu, quem te aprisionou, quem te jogou no poço de problemas, quem te jogou no poço de problemas, vai mandar te chamar, vai te pedir perdão. Muitos vão te chamar de volta para rir de novo. Muitos vão te chamar de volta por pura maldade. Mas outros vão te chamar de volta porque Deus mandou. Não é porque querem que você volte, não. Mas vão chamar de volta porque Deus vai mandar. Porque a diferença faz falta. Já pensou todo dia comer arroz com feijão? Todo dia comer arroz com feijão? Todo dia comer jiló? Todo dia comer repolho? Todo dia comer pimenta, malagueta? Todo dia é a mesma coisa. O cenário não muda. Todo dia é a mesma confusão, todo dia é a mesma briga, todo dia é o mesmo tempero. Aí a pessoa vai sentir falta de algo diferente. Vão sentir falta de algo diferente. Podem comer em vários lugares, mas existe um lugar que é diferente. Existe um lugar que jamais jogaria ninguém no poço. Você jamais jogaria ninguém no poço. Você jamais ia desejar a morte de ninguém. Você pode ter outros defeitos, mas jamais ia desejar a morte de ninguém. Você jamais faria essas coisas. Jamais. Então existe em você uma diferença, como tinha em José uma diferença. Nem melhor e nem pior. José era diferente. E é essa diferença que incomoda. É essa diferença que dá raiva. Você não usa mais filtros, você não é uma obra de engano mais. Você não usa mais aquelas maquiagens fortes. Você não briga mais contra a carne nem contra o sangue. Você não entra em brigas desnecessárias. A menininha virou mulher. O menininho virou homem. Faz a diferença. Você pode estar falando, irmã Érica, eu. Se tiver uma briga aqui, eu corro para ali. Fujo, eu viro a curva lá na esquina, lá, ó, me escondo, que é uma beleza. Essa é a sua diferença. Você não luta nem contra a carne, nem contra o sangue. Tem um louvor que fala assim, que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, que eu perca emprego, mas que eu não perca nunca, Senhor, a presença do seu Espírito Santo, o brilho do seu Espírito Santo. Que eu nunca perca a essência, que você nunca perca a essência. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela graça. Que Deus mude o seu entendimento, para que você veja qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que é o quê? A diferença. Faça a diferença. Você é diferente. Então podem te jogar no buraco, podem te jogar na prisão, podem fazer com você tudo o que você jamais faria com ninguém. Não porque você é perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas limitado pelo Espírito Santo. Ninguém é perfeito. Mas diferente como José. Ninguém é perfeito. Mas Deus te fez para fazer a diferença. Deus te chamou. Você corre de briga. Você se esconde de briga. Você não vai lá pagar o mal com o mal. Você não vai lá competir. Você não vai lá bater cabeça. Você corre, você se esconde. Se não tiver paz, você está falando, irmã Érica, se não tiver paz, eu não apareço. O Espírito Santo de Deus diz que se ele não tiver paz, ele não se faz presente. Onde há paz, existe Jesus. Onde há paz, existe o Espírito Santo. Se não tem, ele não se faz presente. Existe uma diferença. Existe uma diferença que eles não entendem. Mas essa diferença faz falta. Se te jogarem no poço, te sumirem com você,
Se desaparecerem com você, Deus vai fazer aparecer outro diferente. Se sumirem com você, Deus vai trazer algo novo, diferente. Se desaparecerem com você, Deus vai trazer, escuta, isso é profético, isso é profético. Se sumirem com você, Deus vai trazer algo novo, diferente também. Que jamais fariam esse mal. Jamais. Esse mal, não. Isso tudo aí que fazem contigo, você jamais faria. Então, você não luta contra a carne, não lute contra a carne, não lute contra o sangue. Onde tiver guerra, corre, foge, se esconde, porque você é diferente. Onde tiver briga com a carne e com o sangue, corre, foge, se esconde, porque você é diferente. Deus escondeu José, tirou do meio da confusão, daquilo tudo, daqueles erros todos, Deus tirou, escondeu ele, porque ele era diferente. Só que um dia os irmãos dele sentiram fome. Um dia Deus criou uma situação e fez os irmãos sentir fome, sentir sede daquilo que eles cuspiram um dia, daquilo que eles lançaram fora, da diferença. Um dia vão sentir fome e sede da diferença. Um dia mataram Jesus, porque Jesus era diferente. Colocaram ele na cruz e mataram ele. Hoje, o mundo inteiro, não o mundo inteiro, mas quase todo mundo, buscam aqueles que eles mataram. Chamam, pedem perdão para aquele que eles mataram. Por quê? Porque é a diferença. Você é a diferença. É por isso que incomoda, por isso que muitos te odeiam. Por isso que muitos te cospem, te jogam fora, porque você é a diferença. E a diferença faz falta. A diferença faz falta. Muitos vão te chamar de volta para continuar rindo. Muitos vão te chamar de volta para continuar caçoando. Muitos vão te chamar de volta para continuar colocando um bobo como Cristo na cruz, de novo. Mas muitos vão te chamar de volta porque vão sentir fome e sede de justiça. Justiça é o que você pede, Senhor, justiça. Porque você fala, irmã Érica, eu não fiz nada. Meu amor, você pode não ter dinheiro, você pode estar falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho teto, eu não tenho conta bancária alta, eu não tenho nada para isso tudo. Mas você tem o brilho do Espírito Santo. Você tem o brilho. E isso incomoda. Isso incomoda muitos e fazem outros sentir falta. Você vai sentir, você vai ser vão sentir falta de você. Deus vai fazer eles sentir falta. Hoje as pessoas sentem falta de Jesus, aquele que eles mataram, aquele que eles crucificaram, aquele que eles cuspiram e jogaram fora. Hoje eles sentem falta. Quando teve a Covid no mundo, estava o mundo todo de joelho, clamando aquele que um dia eles crucificaram e mataram. Então é assim que Deus vai fazer na sua vida também. Vai sentir falta, porque comida repetida de dia, de tarde, de noite, de madrugada, dia sim, dia não e outro também, eles querem algo diferente. Eles querem a diferença. Você vai... não é bom, não é aquele que está sempre presente, o covarde que está sempre presente. Bom é aquele que faz falta. Bom é aquele que faz falta. Então Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Você vai continuar fugindo de briga desnecessária. É por que é isso? Não tem motivo. Não tem motivo, não tem porquê. Não tem motivo e não tem porquê. Sem sentido. Briga é sem sentido. Só por causa do seu brilho.
só por causa da diferença que você faz. Podem te lançar fora, podem te colocar numa prisão, podem inventar brigas. É o seu silêncio é que faz eles te chamar de volta. É a sua diferença que fazem eles te pedir perdão e voltar atrás. Faz falta. Comida diferente. Agora lá no Egito, lá com o José, agora tinha uma comida diferente. Não é porque vão te botar para fora que você vai ser esquecida. Não vai. Não é porque vão botar você numa prisão que você vai ser esquecida. Não vai ser esquecida. Pelo contrário, é o teu silêncio que faz eles lembrarem mais. É a prisão. É a diferença. Quando você foge de briga, não, eu fujo mesmo. Eu lutar contra a carne e contra o sangue para desagradar o meu Senhor, eu fujo mesmo, me escondo é muito. Essa é a diferença de Deus na sua vida. Nem melhor e nem pior, mas a diferença. É o teu silêncio é que incomoda. Não é o seu grito que incomoda. Não é a sua presença que incomoda. É o seu silêncio. É quando você se esconde no esconderijo do Altíssimo para não lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. É essa diferença, José, de Deus na sua vida é que incomoda. E faz outros sentirem falta. Então continue brilhando. Continue. Se tem briga aqui, se esconde lá. Se tem luta ali, se esconde cá. Mas não lute contra a carne e nem contra o sangue. Faça a diferença neste lugar. Seja sal da terra, luz do mundo, sacerdócio santo, povo adquirido, diferente. Porque vão sentir falta desta sua diferença. Vão sentir falta quem te cospe hoje, quem te joga fora hoje, quem luta contra você hoje, quem quer te destruir hoje. Amanhã vai ser esses mesmos que vão sentir falta dessa tua diferença. Tu crê? Se tu não crê, eu creio por você. Então receba. Deus te abençoe.